A gente foi ensinado a ter medo do sol. Construímos nosso mundo todo para nos proteger dele, né? Mas e se, ao fugir de um risco que a gente já conhece, a gente estivesse, na verdade, caminhando direto para uma crise de saúde muito maior e bem mais silenciosa? É sobre essa história que a gente vai mergulhar hoje. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o nosso dilema. A mensagem de saúde pública das últimas décadas foi muito clara. Evite o sol de qualquer jeito. Só que essa fuga em massa para os ambientes fechados teve um preço. Um preço que a gente só agora está começando a entender de verdade. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, primeiro a gente precisa olhar para o ambiente que nós mesmos construímos. Pensa só nisso aqui. Durante quase toda a história da vida na Terra, um reator nuclear que fica a 150 milhões de quilômetros daqui ditou todas as regras. Nossos ancestrais olhavam para o Sol e viam uma força divina. E, biologicamente falando, eles não estavam errados. Mas em pouquíssimas gerações, a gente virou as costas para essa força e se trancou num tipo de bunker global, cortando a conexão mais fundamental da nossa biologia. E essa desconexão radical, claro, tem consequências bem reais, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. Esse número aqui é de assustar. A estimativa é que 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro tenham deficiência de vitamina D. Sabe aquele nutriente que nosso corpo foi projetado para produzir com a luz do sol? Pois é uma verdadeira pandemia silenciosa, que não vira manchete de jornal. E o ponto crucial é o seguinte: a gente não está falando de uma pequena falta de vitamina. A falta de exposição ao sol causa uma falha sistêmica. Processos biológicos que são vitais simplesmente param. É como tentar ligar o motor de um carro sem uma gota de óleo. Uma hora ele vai pifar. Ok, então o que exatamente o sol faz pelo nosso corpo? Vamos tentar decifrar esse código. Isso aqui é fascinante. Quando os raios UVB atingem a nossa pele, eles não estão só criando uma vitamina. Na verdade, é muito mais que isso. Eles estão ativando um pró-hormônio esteroide super potente que age como se fosse um maestro no nosso corpo. Ele destrava a expressão de centenas de genes que controlam tudo, desde a nossa resposta imune até a saúde dos nossos ossos. E esse gráfico aqui deixa bem claro por que não dá pra gente simplesmente comer o sol. A grande, esmagadora maioria da vitamina D, coisa de 80 a 90%, precisa vir dessa interação da pele com a luz. A alimentação ajuda, claro, mas ela é um complemento, não um substituto. E os benefícios vão muito, mas muito além do cálcio. O sol regula a química da felicidade, a serotonina. Sem luz solar o suficiente, o cérebro parece que não funciona com força total. Ele também ajusta o nosso relógio biológico, sabe? Sinalizando quando é hora de produzir melatonina pra gente ter um sono bom. E mais, ele protege o nosso coração, ajudando a diminuir a pressão arterial. É um remédio multifuncional. E o melhor, é de graça. Certo, tudo isso é ótimo. Mas e o câncer de pele? Essa é a grande preocupação que fez todo mundo correr pra dentro de casa, certo? E é aqui que a gente entra no paradoxo central dessa história toda. Sim, a exposição excessiva, sem cuidado, aumenta o risco de melanoma. Ninguém está negando isso. O ponto é que dezenas de estudos mostram que níveis adequados de vitamina D, aquela que a gente pega do sol, estão ligados a uma redução no risco de outros cânceres bem mais comuns, como os de cólon, mama e próstata. Ou seja, ao fugir de um risco, talvez a gente tenha desarmado nossas defesas contra outros. E essa frase define tudo, né? A solução não é o medo e a abstinência total. É conhecimento e estratégia. É sobre aprender a interagir com essa força tão poderosa de uma forma inteligente. Então, como é que a gente pode aplicar essa estratégia de um jeito prático e seguro no nosso dia a dia? Olha, o plano tático é surpreendentemente simples. Primeiro, a duração. De 15 a 30 minutinhos de exposição direta, dependendo do tom da pele. Peles mais escuras têm mais melanina, que é um protetor natural, então precisam de mais tempo. Segundo, o horário. É melhor preferir o sol mais ameno, no início da manhã ou no fim da tarde. Terceiro, a área. Quanto mais pele exposta, melhor, mais eficiente a produção. E, finalmente, o passo crucial, o protetor solar entra em cena depois dessa janela de produção para proteger a pele se a gente for ficar mais tempo exposto. Pensa no protetor solar como um escudo.
Ele é uma ferramenta essencial, sem dúvida. Mas ninguém entra numa batalha com o escudo levantado antes mesmo de pegar a espada, né? A estratégia aqui é a mesma. Primeiro, a pele absorve a luz e produz o combustível vital, a vitamina D. Depois, o escudo, o protetor, entra em ação para proteger contra os danos do excesso. O timing é tudo. No fim das contas, a nossa relação com o Sol é um reflexo da nossa relação com a natureza. Nessa nossa busca por conforto e segurança absolutos, a gente construiu um mundo que, ao mesmo tempo que protege de alguns perigos, nos deixou biologicamente frágeis e desconectados dos ritmos vitais que nos moldaram por milênios. E é essa a questão que fica no ar. Talvez o grande desafio de hoje